E aí, estamos de volta, né? Olha, nós paramos falando sobre essa questão das negras, né? Do comércio do negro, comércio das negras e tal. Mas é importante, isso aí são detalhes, né? Essa questão da negra ser violentada e tal. Mas o interessante é que o aluno tem que perceber isto mesmo. A negra ia para dentro da casa grande e tal, pá. E essa relação desses negros domésticos com os senhores de engenho, com a família aristocrata de um modo geral, isso mais tarde vai levar Gilberto Freire, o nosso grande sociólogo, né? Na década de 30, por volta de 1930, 33 aí, Gilberto Freire escreveu a obra Casagrande e Senzala, né? Onde você observa que houve um processo de transmissão cultural, tá certo, entre o homem branco, o senhor de engenho, né, e os negros, nesse processo de formação cultural que nós temos aqui no Brasil. Nessa questão da etnia e da cultura, e um absorvendo cultura do outro e por aí afora. Então, Gilberto Freire, né, ele vai mostrar claramente no seu livro Casagrande e Senzala, e eu chamo a atenção para o aluno dar uma olhada, tá certo? Se possível, né? Pelo menos uma questão assim bem resumida, analisar, procurar fontes que tragam a Casa Grande e Senzala, a grande obra de Gilberto Freire, levando-se em conta que tudo faz parte da cultura, né, afrodescendente aqui em Pernambuco, né? Então, como o Gilberto Freire, né, é apontado como o nosso grande sociólogo e sua obra, né, é imortal, né, a Casa Grande Senzala, seria interessante o aluno dar uma olhadinha em Casa Grande Senzala. Isso aí é uma dicasinha do amigo aqui para vocês. Mas vejam, eu dizia para vocês que aqui você vai ter os bantos e os sudaneses. Esses negros eram capturados no interior da África, trazidos para o litoral. No litoral você observa aquelas ilhas, né? A ilha de São Tomé, por exemplo, até a própria ilha da Madeira e tal, que ficava mais fácil cruzar o Atlântico, né? Então eles transportavam, capturavam os negros no interior da África, traziam para o litoral, jogavam nessas ilhas, né? E dessas ilhas eles eram conduzidos para cá. Aqui chegando, tá certo? Você observa que existiam os leilões, né, grandes leilões de negros e de negras. É interessante que a gente também tem que começar a perceber, tá certo? Que os castigos corporais a gente começa a analisar direitinho. Bom, vamos começar vendo o seguinte. Outro dia eu falei para vocês aqui sobre o livro do padre Antonil, João Antônio Andreoni, um jesuíta que aqui chegou, tá certo? No início do século XVIII, né? Por volta de 1710, né? Em 1709 ele escreve um livro intitulado Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e suas minas de exploração. Cultura e Opulência do Brasil. Esse livro aparece muito em questões de provas, de concursos por aí afora. Aí você vai me perguntar como é que esse livro aparece. Bom, é porque o livro trata do que foi o Brasil açucareiro, do que foi o Brasil na época da mineração, até porque ele chega por aqui no início do século XVIII, mas ele trata também, por exemplo, da questão negra, né? Chega ao ponto também de tratar sobre a questão do fumo, o tabaco, né? Que a gente fala já já dessa questão do tabaco. Mas veja bem, o livro do Padre Antonil, ele fala muito da questão negra. Então tem algumas citações do negro, do Padre Antonil. Eu vou botar aqui na telinha o nome Antonil, veja, Antonil. O nome dele é João Antônio Andreoni, mas normalmente eles colocam uma citação e embaixo colocam assim Antonil, ou então colocam assim Andreoni, certo? Andreoni. Então, tanto pode aparecer Antonil como aparecer Andreoni. Então, quando você observa, consegue ler o Padre Antonil, Cultura e Opulência do Brasil, você começa a ver o seguinte, em relação aos negros. O padre Antonil vai mostrar que os negros viviam aqui num verdadeiro inferno, né? É quando ele diz, existia no Brasil o inferno do negro, o paraíso do mulato e o purgatório do branco. Esse mulato que ele se refere aí, veja, o inferno do negro, que o negro vivia num verdadeiro inferno aqui, isso ninguém discute, rapaz. Agora,
O grande questionamento que o aluno às vezes fica fazendo, né, e a sociedade às vezes até por falta de uma informação mais precisa, mais profunda, ela questiona isso também. Porque paraíso do mulato e purgatório do branco? Veja, primeiro que você vai ter que entender aquela questão da violência sofrida pela negra, o estupro, como nós vimos aqui. Quando uma negra engravidava, né, a gente tem que observar isto. Quando a negra engravidava e que ela chegava a parir, se a criança apresentasse caracteres, né, de tendências ao branco, então ele ia viver normalmente ali dentro da casa grande. Esse era o mulato. Mas veja bem, eu disse que ele vai viver se ele apresentar características, tendências para o branco. Ok? Porque aí o pai reconhecia a paternidade. Muitas vezes, quando a negra paria, se as características fossem tendência à mãe, negra, e o filho que nasceu ali desaparecia, o senhor de engenho mandava desaparecer com aquela criança, não sabia se que paradeira essa criança tomava. Mas quando ele trazia características do branco, então o pai reconhecia a paternidade. E é esse reconhecimento da paternidade que o padre Antonil chama justamente de mulato. O mulato é aquele a quem o pai reconhece a paternidade. E aí então essa criança iria viver tranquilamente dentro da casa grande, brincava, pulava e tal, e mais tarde ia tornar-se muitas vezes um mestre do açúcar, que é aquele oficial do açúcar, que eu disse que ficava responsável pelo ponto do açúcar. Muitas vezes ia tornar-se até um feitor do engenho, tá certo? Às vezes, na realidade, também tornava-se até um capitão do mato, que era aquele cara especializado em perseguir negro fugitivo, ok? O capitão do mato. Então, veja bem, quando o padre Antonil analisou a questão do mulato, a criança crescendo e tal, papapá, não tinha responsabilidade com nada e tal, pá. Então, para o padre Antonil, esse mulato vivia no verdadeiro paraíso. No entanto, o homem branco, o senhor de engenho, tá certo? Vivia num purgatório. Purgatório é aquela questão do local onde se alveja, onde se lava, onde se branqueia, por assim dizer. Então, quando você observa a formação religiosa, você tem o inferno, você tem o paraíso, mas aí entre o inferno e o paraíso você tem o purgatório, né? Purgar, alvejar, embranquecer. O purgatório é aquele local onde a alma vai para lavar-se, para embranquecer-se, para alvejar-se, para poder subir ao paraíso. Então, quando o padre Antonil diz que ele vivia nesse meio termo, no purgatório, é uma coisa muito simples do aluno entender. É porque, na verdade, o homem branco era cristão e a negra pagã. Essa relação entre o homem branco e a negra pagã era uma relação pecaminosa. Por isso que o homem branco vivia em pecado. E em pecado ele não pode nunca ir para o paraíso, né? Isso inclusive vai dar a origem da expressão dessa minha cor e a cor na realidade do mulato, de um modo geral, vai ficar conhecido como a cor do pecado, por conta disso aí. Então, crianças, vejam, mas daí a expressão do padre Antonil, né? Que o negro vivia no paraíso, no inferno, o mulato no paraíso e o homem branco vivia no purgatório. Outra citação do padre Antonil, que é muito interessante, é quando ele observa a situação do negro, né? Além desse questão do inferno, ele chegava ao ponto de dizer que o negro só tinha direito a 3 P's. Era o P de pão, o P de pano, que era alguma coisinha para vestir, o pão seria justamente alimento, alguma coisa para alimentar-se, né? E a gente tem que entender que muitas das nossas iguarias hoje vêm dos negros. Hoje, quando você começa a observar a feijoada, tá certo? O sarapatel, né? Até o pé de porco, o pé de boi e tal, papapá, essas coisas, dobradinha, essas comidas regionais que nós temos, vem justamente desse processo de alimentação do negro. Porque o que sobrava era dado aos negros, né? Aqueles restos, vísceras e tudo mais, o que não prestava, dava-se pro negro. E o negro se virava ali fazendo o seu sarapatel,
fazendo a sua dobradinha, a sua feijoada e tal. E hoje você tem aí essas iguarias que são características justamente de todo um processo de aculturação que nós temos aí do negro, tá certo? Não pode esquecer. Então, quando a gente disse que o padre Antônio falava que o negro tinha direito a 3 P's, um era o pê de pão, que é justamente o alimento, o pê de pano, que era alguma coisa para vestir, e o pê de pau. E ele ainda conclui dizendo: quisera Deus que tivesse tanto pão e pano quanto tinha de pau. Entenderam aí? Então, por favor, vejam. Se o padre Antônio aparecer numa prova, ele vai aparecer com essas frasezinhas, tá certo? Essas colocações. A importância do negro também aparece numa frase muito clara, e essa o aluno tem que entender. Quando ele diz: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles não há engenho, não há fazenda corrente. Por aí você começa a entender a importância do negro no processo de colonização do Brasil. E é essa importância que hoje que nós temos que resgatar, o verdadeiro valor do negro no processo de formação da história do Brasil. Essa que é a importância. Então, por favor, vejam. Esses negros, eles sofriam castigos bárbaros, né? O castigo mais comum a gente sabe que era o tronco. O negro era levado para o tronco, tá certo? Era castigado com um chicotezinho chamado bacalhau, que eu já disse a vocês, tá certo? Que se desse mais de 10 chibatadas, possivelmente mataria o negro, um chicotezinho pequenininho, certo? Era cepo, deixava as costas do negro expostas. E quando tirava-o do tronco, fazia-se aquela água de sal, jogava nas costas do negro, para imprimir ao negro muito mais dor, claro, e aquela água de sal para cicatrizar mais rápido. Chegava ao ponto de urinar-se sobre as costas do negro. São detalhes, né? O próprio Dom Fernandes Vieira, que é um dos líderes da chamada insurreição pernambucana, no seu engenho era muito comum, tá certo? Ele orientava que deveria ser urinado nas costas do negro, depois que tirava-o do tronco. Mas isso aí, o tronco, rapaz, eu dizia para vocês, era uma punição comum. O problema eram as mutilações. Por exemplo, as negras, mutilava-se o seio. Era muito comum esse tipo de mutilação. Extraía-se o negro. O cara pegava aquela faca, arrancava o seio da negra fora. Tá entendendo? Mutilava-se muitas vezes os pés. Mutilava-se, às vezes, tá certo? A mão, certo? Sobretudo com os negros velhos. A vida útil de um negro, em um engenho aqui, a vida útil de um negro, não passava de 10 anos. Alguns doutrinadores mostram que a vida útil de um negro era em torno de 8 a 10 anos. Com certeza não ultrapassava 10 anos. Essa era a vida útil de um negro. Agora, tem uma mutilação que é interessante, rapaz, que era justamente cortar o tendão de Aquiles. Cortava-se o tendão de Aquiles, sobretudo o negro que tentava fugir. Aquele negro que tentou fugir a primeira vez, ele era espancado, era maltratado, cortava-se sua ração, seu alimento e tal, e depois ele voltava para o campo. Mas se ele tentasse fugir uma segunda vez, aí daí então ele era visto como um negro perigoso, o chamado negro rebelde, o chamado negro fugitivo, e aí então, para evitar que ele fugisse, mutilava-se o negro, cortando-lhe o tendão de Aquiles. Ele ficava coxo, manco, tá certo? E isso aí dificultava a fuga dele. Agora, se você for parar para analisar com carinho, e aí a gente chama a atenção para o aluno em termos de prova, ninguém sabe como é que essa banca examinadora vai preparar essa prova, mas é importante que o aluno comece a perceber o seguinte: ora, se o senhor de engenho comprava, né, o negro, né, como uma mercadoria, e a gente chega ao ponto de dizer que a vida útil do negro não ultrapassava 10 anos, é interessante que o senhor de engenho não zelava pelo seu patrimônio, né? Inclusive, quando ele mutilava um negro, isso, na verdade, deixava o negro impróprio para o trabalho no campo, né? Esse negro mutilado, muitas vezes ele ia cuidar justamente do gado, né, que não exigia um esforço maior.
certo? Mas ele ficava marcado para o resto da vida porque ficava difícil dele fugir, né? Mas é importante que o aluno entenda que o espírito de liberdade, tá certo? Não era uma mutilação simples, não era o tronco, não era o açoite que iria tirar do negro esse espírito de liberdade. Espírito esse que ele já trazia da própria África para cá, rapaz. Já, rapaz, porque quando você começa a perceber esse comércio de negro, esse tráfico de negros, você começa a perceber o seguinte: muitos negros, né? Muitos negros, mesmo estando acorrentado, ele preferia o suicídio, pulava dentro, pulava do navio, pulava no mar, tá certo? E aquele outro que tivesse com ele ia até com ele. É porque os negros vinham acorrentados muitas vezes até em grupos, né? Então eles se conscientizavam e pulavam. De um modo geral, era preferível o suicídio do que perder a sua liberdade e perder sua terra natal. Quando a gente diz que o negro perdia sua terra natal, sua família ficou para lá e tal, isso gerava uma doença comum que eu chamo a atenção, é o chamado banzo. Banzo. É uma expressão que não é muito comum hoje. Mas banzo é aquela doença que você pode chamar de angústia, a tristeza, tá certo? A saudade da terra natal, a saudade da família. Então ele vivia essa angústia, essa tristeza de um modo geral, e ele mantinha aquele espírito de liberdade, de querer voltar para sua terra natal, mas sabia que era praticamente impossível, e diante disso aí, dessa realidade, ele entrava nesse banzo, chegava ao ponto de morrer de saudade, de angústia, de tristeza. Cuidado com essa doença, viu? O banzo, ok? Mas vejam, é esse espírito de liberdade que leva o negro a resistir contra o escravismo. Aí, resultado, eles partem num processo de organização, formando assim os chamados quilombos. Por favor, prestem bem atenção. É comum você perguntar a qualquer pessoa: você já ouviu falar de quilombo? Aí ele vai dizer: já eu sei. O que é um quilombo? Aí ele vai dizer: não, o quilombo era era onde os negros se reuniam para resistir. Não está de todo errado, está correto. Quilombo, inclusive, é uma expressão árabe que significa. Árabe, não, me perdoe. É uma expressão angolana, é uma expressão que significa a resistência mesmo. Né? Quilombo significa resistência. Mas eu quero que entenda que não era só uma resistência. Você tem que parar para pensar nesse espírito de liberdade. O quilombo era um grito de liberdade. O quilombo era um chamamento à liberdade. O quilombo era o alimento da liberdade. Era a alma. Dá para entender? Então vejam, os quilombos, na realidade, que formaram-se no Brasil inteiro, você tem que entender que os quilombos eram estruturas onde você observa a organização social, a organização de luta, de resistência dos negros. E é essa organização social, essa organização de luta, de resistência, que aparece como uma ameaça ao processo escravista aqui. O quilombo era, por assim dizer, um câncer em uma estrutura escravista. É como se eu tivesse aqui uma doença, um câncer aqui na minha pele, que está ameaçando a minha estrutura. O que é que eu tenho que fazer com esse câncer? Eu tenho que extirpá-lo daqui. Eu tenho que tirá-lo de qualquer jeito. Assim sendo, como os quilombos ameaçavam a estrutura escravista, esses quilombos, verdadeiras, né, Áfricas, ou verdadeiros Brasis negros em um Brasil branco. Essa que é a verdade. Então, esses quilombos teriam que ser extirpados, teriam que ser destruídos. Como destruir os quilombos? Como destruir os quilombos? Ah, não, peraí, tu falaste nesse instante, Novaes, que existia o Capitão do Mato. Não, o Capitão do Mato era aquele cara que era especialista em perseguir negro, rastrear negro fugitivo. Essa é a especialidade dele. Ele caçava aquele negro fugitivo. O preço que o senhor de engenho pagava pelo negro fugitivo ao Capitão do Mato era o mesmo preço, caso ele trouxesse vivo ou morto. O preço era o mesmo. Agora, o Capitão do Mato, ele perseguia um negro fugitivo, dos negros, mas um Capitão do Mato não poderia nunca, jamais destruir um quilombo. Assim sendo,
essa aristocracia rural vai contratar bandeiras para destruírem quilombos. Essas bandeiras contratadas para destruírem quilombos, elas serão chamadas de sertanismo de contrato. Pelo amor de Deus, não esqueçam isso não. O famoso sertanismo de contrato foram bandeiras contratadas para destruírem os quilombos. E falando de quilombo, aí entra Pernambuco. Porque aí a gente vai ter que falar do quilombo dos Palmares. Aí você vai dizer, não, mas peraí, o quilombo dos Palmares está localizado, foi localizado na Serra da Barriga, Alagoas. Sim, meu amigo, eu disse nesse instante que os limites de Pernambuco iam até o São Francisco. Pernambuco não existia não, rapaz. Então quando você fala de quilombo dos Palmares, você está falando de Pernambuco. Você não está falando de Alagoas. É Pernambuco. O quilombo dos Palmares tinha aproximadamente 24 mil quilômetros quadrados. Não era uma pequena fortificação, é isso que o aluno tem que entender. O quilombo dos Palmares, ele é considerado o quilombo mais famoso, justamente porque foi o que mais tempo resistiu. Palmares durou aproximadamente 70 anos. É a grande resistência do quilombo dos Palmares. Agora, por favor, veja bem. Sempre que falamos do quilombo dos Palmares, nós nos referimos ao seu grande líder, que é justamente Zumbi. Zumbi. Veja bem, olha. Zumbi morre no dia 20 de novembro, ok? E esse dia, 20 de novembro, é importante que o aluno entenda. Hoje, pela importância da resistência que os quilombos representaram, o dia 20 de novembro é hoje considerado o dia da consciência negra no Brasil. Não pode esquecer isso de jeito nenhum. Por quê? Eu estou dizendo isso porque muita gente, quando fala de dia de negro, alguma coisa, tem gente que chega ao ponto de comemorar 13 de maio. A princesinha Isabel parecia até um conto de fadas, com uma canetinha de ouro, assinou a bendita Lei Áurea e tal, papapá. Meu amigo, dessa forma, a gente tem a ligeira impressão que a princesa Isabel era a fada madrinha dos negros, era a xuxinha dos negrinhos, dos baixinhos e tal. Não tem nada a ver, meu amigo. Isso aí a gente vai discutir quando a gente estiver falando da questão do processo abolicionista. Aí você vai ver que a realidade é outra. Mas agora eu quero que você entenda. O dia 20 de novembro, hoje, é considerado o dia da consciência negra no Brasil, que é o dia da morte de Zumbi, o grande líder dos Palmares. Agora, por favor, preste atenção. A gente sempre fala de Zumbi, mas a banca examinadora, né? A banca examinadora sabe que antes de Zumbi, houve um outro negro que foi o grande líder dos Palmares. Por que eu estou chamando a atenção? É porque o aluno, rapaz, mecanicamente, é uma coisa até robotizada. O coitado do aluno só fala de Zumbi. Antes de Zumbi, houve um outro negro, uma resistência muito grande também, tá certo? Que é chamado justamente Gangazumba. Gangazumba. Deixa eu botar aqui na telinha. Gangazumba. Esse também foi o grande líder dos Palmares. Olha, aí você diz assim, peraí, Novaes, voltando aqui pra mim, vejam. Peraí, Novaes, e por que a gente quase não fala de Gangazumba? Na verdade, veja bem, olha, alguns doutrinadores chegaram ao ponto de apontar Gangazumba como um traidor. Veja bem, olha, eu dizia para vocês que o quilombo dos Palmares, ele tinha aproximadamente 23 a 24 mil quilômetros quadrados. Os negros que para ali fugiam, eles lá eram considerados livres. Se o negro fosse levado para lá, olha, preste atenção nesses detalhes. São esses detalhes que não estão nos livros por aí fora, e que é isso que a banca examinadora pode explorar, esses pequenos detalhes. Então, pelo amor de Deus, veja, o negro que para lá, para o quilombo dos Palmares, fosse levado à força, lá ele era escravo, viu?
até conscientizar-se da liberdade. Deu para entender aí? Ótimo. Outra coisa, no Quilombo dos Palmares, os negros produziam feijão, arroz, batata e tal, milho e tal, papai. Chegavam até o ponto de produzir aguardente. Fizeram ali algumas plantações de cana, fizeram alguns engenhocas, aqueles engenhozinhos de prensa, e faziam aguardente. E comercializavam com aldeias vizinhas, comercializavam com aldeias de índios, comercializavam com contrabandistas que ofereciam armas ao quilombo. Tá vendo? Tudo isso acontecia. Então vejam, o Quilombo dos Palmares, na realidade, era um Brasil negro dentro de um Brasil branco. É aquilo que eu falei. Teria que ser extirpado, era aquele câncer que estava ameaçando a estrutura escravista. E assim sendo, na verdade, como a aristocracia não conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares e nem negociar, você vai dizer, peraí, negociar? Sim, Ganga Zumba, ele iria negociar a rendição de Palmares. É por isso que muitos doutrinadores chamam Ganga Zumba de traidor. A ideia do governo de Pernambuco era negociar a paz com o Quilombo dos Palmares. Aí você vai perguntar, peraí, como assim? Ó, o governo de Pernambuco daria a paz, deixaria de tentar destruir o Quilombo, certo? Reconheceria o Quilombo, mas em compensação, os palmarinos deixavam de receber negros fugitivos dos engenhos. Negro que fugisse do engenho não podia ir mais para Palmares, porque lá ele seria rechaçado. Era um acordo que deixava muito a desejar. Até que ponto os palmarinos, até que ponto Ganga Zumba poderia confiar no governo pernambucano? Entende? Isso poderia ser o que vulgarmente hoje a gente chama de cocó, de trairagem ou coisa parecida, certo? Mas veja bem, por não acreditarem, tá certo? Nas palavras, na honradez do governo de Pernambuco, uma boa parte do Quilombo dos Palmares que não acredita nesse acordo, certo? E houve aí uma dissidência. E termina o Ganga Zumba sendo justamente assassinado. Quando ele é assassinado, aí aparece a figura de Zumbi. Deu para entender? Então, eu estou chamando a atenção, porque é esse detalhe que o aluno tem que entender. De repente, o cara não bota na prova como líder do Quilombo dos Palmares Zumbi e bota quem? Ganga Zumba. Tá entendendo onde eu quero chegar? Então tem que ficar atento, que primeiro houve um líder para depois aparecer o outro líder, o Zumbi. E o Quilombo dos Palmares termina sendo realmente destruído por uma bandeira que foi contratado, um bandeirante paulista, Domingos Jorge Velho. Esse bandeirante era considerado um dos homens mais sanguinários para a época. E é ele que vai conseguir destruir o Quilombo dos Palmares, rapaz. Ele tenta, a primeira vez, tenta destruir, tenta um cerco ao Quilombo dos Palmares, não consegue. Ele falha na primeira tentativa, porém na segunda tentativa ele consegue destruir o Quilombo dos Palmares, certo? Zumbi foge milagrosamente a esse cerco, tá certo? E termina, na realidade, o Domingos Jorge Velho consegue aprisionar alguns, né? E um dos prisioneiros, ele sabia que era justamente um grande aliado de Zumbi, e ele solta esse negro, e esse negro vai justamente até onde Zumbi estava escondido. Ele sabia onde Zumbi estava escondido. E o negro vai até lá e os rastreadores vão atrás e conseguem prender Zumbi. Zumbi é decapitado, sua cabeça é exposta por aqui, por essa região, para satisfazer os queixosos, massagear o ego da aristocracia rural, ok? Então, assim terminava o chamado Quilombo dos Palmares aqui. Agora, só chamando a atenção, bem rapidinho, que eu vou dar um intervalo e volto já. Olha, era a prática dos senhores de engenho
Quando o negro estava doente, como varíola, com tuberculose ou coisa parecida, ele soltava esse negro doente, porque sabia que o negro ia fugir, ia pro quilombo, e lá no quilombo ele ia disseminar aquela doença. Ele ia espalhar a doença, o vírus ali dentro, para acabar com os quilombos. Isso era uma prática comum. A gente pode até ver isso como uma guerra bacteriológica, ok? Mas volto já pra gente terminar isso aqui. Um abraço, volto já.